Olá, muito bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. O que será a Universidade Federal de Alagoas, comandada pelos próximos 4 anos por uma voz de uma esquerda mais pura, em alguns momentos radical. Ela prometeu fazer funcionar o hospital universitário, que é privatizado, e ela mesma é contra a privatização. Maria Valéria Costa Correia é a terceira mulher a assumir a chefia da maior universidade pública de Alagoas, a UFAL, no momento em que ser esquerda é visto como conceito ultrapassado ou ligado à corrupção e violação dos direitos humanos ou democráticos. Ela é graduada em Serviço Social pela UFAL, tem mestrado e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, reitora. Que esquerda é esta que foi um dos pilares de sua eleição? Bom dia. Obrigada pela oportunidade de a gente conversar. Primeiro dizer que nós fomos apoiados, sim, durante a campanha, por parte da esquerda, mas apoiado muito mais por pessoas que não são vinculadas a partido nenhum. Eu penso que a maioria absoluta do nosso eleitorado foi pessoas que acreditavam nos princípios da nossa campanha e do que a gente defende em termos de concepção de universidade. Esses princípios unificou, e fez a gente ser eleita. E os princípios que, ora, a gente defende, continua defendendo, a partir de uma concepção de universidade e de sociedade. Uma concepção de universidade que seja eminentemente democrática, que seja autônoma, obedecendo inclusive um princípio constitucional, no artigo 207 da Constituição. Uma universidade que seja crítica, afinal é uma instituição formadora e o pensamento crítico deve imperar nos espaços universitários. E uma universidade socialmente referenciada. Esse foi o grande diferencial e que a gente tem colocado como a grande meta para os próximos 4 anos. Uma universidade que seja comprometida com a sociedade, com a maioria da população, e especialmente para colaborar, para reverter os índices sociais tão inaceitáveis do próprio estado de Alagoas. Então, a nossa radicalidade, tão anunciada, é na defesa do que é público. Na defesa do que é público, a universidade é um espaço público e o seu hospital também, e a defesa do que é eminentemente público e servir ao público é também a nossa, vamos dizer, o nosso slogan, a nossa bandeira e principalmente o nosso compromisso. Nós vamos chegar a essa parte exatamente dos índices sociais de Alagoas, a questão do hospital universitário. A gente tem muito caminho aí para a entrevista. Agora, a senhora assumiu a universidade falando de uma dívida milionária, enquanto seu antecessor, o Globo, dizia estar entregando ao UFAL com as contas zeradas. Quem está falando a verdade? Olha, na realidade, a gente tem sim uma dívida. Essa dívida é de quanto hoje, reitora? Em torno de 8 milhões. A gente, quando recebeu, estava em torno de 7 milhões e meio, com dados da Progins, que é a Pró-Reitoria de Gestão Institucional, que inclusive repassou esses dados para a gente. Na maioria é de custeio mesmo, são dívidas acumuladas desde junho do ano passado. Já iniciou-se o pagamento dessas dívidas no final, antes da gente assumir, no final de dezembro de 2015, mas mesmo assim essa dívida está tendendo a crescer, que a cada dia chegam mais notas, mais faturas para a gente pagar, e hoje está em torno de 8 milhões. Essa dívida, ela é provocada porque o governo federal não repassou o orçamento integral da universidade, é isso? Isso, vem se acumulando, isso desde 2014, e aí acumulou uma dívida em 2015 e de 2015 para 2016. Houve um contingenciamento de recursos, não só na Universidade Federal de Alagoas, mas nas universidades do país, do Brasil inteiro. Então, devido a esse contingenciamento, que a gente, inclusive, tem um compromisso de lutar, junto à Andifes, contra esses contingenciamentos para a educação e que tiveram um impacto grande também nas universidades. Então, é um momento crítico em que várias universidades
né, tem passado por isso. A senhora fala que o papel da Andifes, no caso, é fundamental para poder exatamente pressionar o governo federal nesse momento de crise e evitar os cortes na própria universidade. Essa negociação direto com o governo federal, como é que ela se faz? Por exemplo, o orçamento já está fechado, já foi aprovado pelo Congresso e já foi publicado no Diário Oficial da União. Então, a possibilidade de vocês fazerem algum tipo de manifestação ou de pressão para se mudar o orçamento esse ano é praticamente improvável e impossível, a não ser que vocês queiram lutar por uma verba maior, enfim, algo mais adicional. Como é que vocês pensam exatamente em buscar esse caminho junto a Brasília para tentar melhorar esse quadro da universidade brasileira? Existe essa Associação Nacional de Dirigentes Institucionais do Ensino Superior, que é a Andifes, vamos dizer, a organização dos reitores das universidades públicas brasileiras. Eu ainda não fui a qualquer reunião, né? Mas, assim, já li alguns documentos e, por exemplo, contra o contingenciamento de 2015, eles já se pronunciaram. Inclusive, eu fiz esse discurso na minha posse lá no MEC, usando exatamente na frente do ministro essa frase da própria Andifes, solicitando não corte em 2016. Eu acho que existem brechas sim, porque, na realidade, o que foi aprovado não é ruim, o que foi aprovado hoje, né? Suprirá, se ele não for contingenciado o orçamento, a gente não terá problemas. O problema vão ser os contingenciamentos que têm existido, principalmente no último ano, nos últimos 2 anos, mas especialmente no último ano. Então, o que a gente tem que fazer, né, envidar esforços junto à Andifes para fazer ingerência junto ao MEC para que não haja esses cortes. Eu penso que isso também é associado aos movimentos sociais, ao movimento, penso que é para além, né, ao movimento estudantil que não quer corte de bolsa, né, ou atraso de bolsa e tornar isso público, né, para a sociedade, a gente vai ganhar mais força. Né, já que a gente está numa pátria educadora, né, que foi o grande mote, né, do governo federal, a gente entende que é salutar, né, essa luta por mais recursos ou para não, no mínimo hoje, não contingenciamento, não corte de recursos para a educação. Porque, como a gente sabe, montante desses recursos públicos estão sendo destinados ao ProUni, né, e ao FIES. Então, o que foi cortado, mais ou menos, em 2015 para a educação superior foi, né, realocado em termos numéricos nesses 2 programas, então, que favorece o setor privado. Então, no nosso entender, esse contingenciamento não é justo, né? E esses recursos deveriam ser, ao longo do tempo, cada vez mais repostos ou usados exclusivamente, né, para o setor público. Na realidade, o que a gente defende é recurso público exclusivamente para ampliação dos serviços públicos. Isso acho que é uma bandeira de quem defende a qualidade dos serviços públicos e quem tem um senso republicano, né? Penso que é isso. Reitora, a senhora assume uma universidade com dívidas, inclusive dívidas antigas, como a senhora falou aqui, e também entra exatamente num processo em que a universidade passou 20 anos com o mesmo grupo político, praticamente 20 anos com o mesmo grupo político. Qual é o quadro que a senhora viu na universidade? Ele preocupa os alunos hoje? O que a senhora poderia passar para as pessoas que estão em casa exatamente sobre esse quadro da universidade hoje? A gente tem um quadro, eu vou falar especialmente da expansão da universidade, né? A expansão aconteceu em todas as universidades do país, né? Em Alagoas, a gente teve um processo grande de expansão e, inclusive, foi o que levou o nosso vice-reitor, né? Que compõe comigo a reitoria,
que foi eleito comigo, ele representa exatamente as demandas dessa expansão, desse processo de interiorização. Então, o que nos preocupa é a qualidade, né, manter ou dar mais qualidade a esse processo de interiorização, né, e finalizar, ou seja, dar continuidade. Na realidade, é finalizar algumas coisas já anunciadas, né, que a gente considera que precisam, por exemplo, para materializar, né, a gente tem uma unidade em Santana do Ipanema que funciona em uma escola alugada, né, cujo aluguel está atrasado. Imagine que uma obra... Correndo risco de despejo. Correndo o risco de despejo, enfim. E a gente tem uma situação que a gente vai iniciar também um processo já de expansão de 3 cursos em Penedo com a mesma realidade. Também alugado. Em uma escola que a gente vai fazer uma reforma por conta da Universidade de Recursos Federais. Também não tem um espaço próprio, apenas um terreno doado. Então, são situações, né, que a gente... são lacunas que a gente pretende e é prioridade nossa. O curso de medicina veterinária em Viçosa, que não tem equipamento? Pois é, que tem um hospital veterinário que ainda carece de equipamento e, para além disso, uma estrutura energética e de fornecimento de água com problemas. Então, Quer dizer, houve a expansão da universidade, mas a preocupação do governo federal em garantir a qualidade desses cursos, ela não acompanhou esse mesmo ritmo. Seria isso? Seria exatamente isso. Em algumas universidades, a depender da negociação feita, isso se deu numa melhor perspectiva. Né? Penso que aqui a gente tem que continuar fazendo essa... E já foi anunciado pelo próprio governo federal a continuidade da expansão. E a gente vai revisar. A gente, inclusive, tem uma proposta concreta nessa gestão já. A gente fez um planejamento para os 120 dias de gestão. E um deles é criar um comitê para avaliar todo o processo de expansão. E aí, um comitê com a participação dos campi fora de sede, né? E aí, Arapiraca e Delmiro Gouveia, que é o Campo Sertão, e com as suas unidades, né, em torno. E para a gente avaliar o processo de expansão, e isso vai desde a estrutura curricular, né, que tem problemas na estrutura curricular, o número de professores, o número de técnicos, a gente fazer um dimensionamento disso real, e também a infraestrutura, né, em termos de infraestrutura. A gente tem vários cursos que funcionam sem laboratório, você... exemplificou o curso de veterinária, que existe há 9 anos e agora foi recém-inaugurado um hospital que ainda não tem condições de funcionar plenamente. Então, só é um exemplo. A gente tem problemas no curso também de medicina em Arapiraca, um curso novo, enfim, alguns também desafios. Sem equipamento, reitora? Não, a construção do prédio que está atrasada, na realidade. Mas o curso funciona, não? Começou a funcionar esse semestre. No improviso? Eu diria que com algumas falhas que a gente assumiu, né, e está resolvendo, né, e que a gente tem um planejamento para que o curso, que os problemas e essas falhas, elas venham a ser superadas e o curso funcione com qualidade. Né? Então, exatamente esse comitê vai fazer esse processo de avaliação, tanto de toda a expansão e do que está para expandir, né? E os compromissos já assumidos, como o campus do Litoral Norte, né? Em Porto Calvo, então... a expansão do campus, né, e tornar campus Penedo. Enfim, a gente vai fazer um comitê, né? Essa é uma decisão nossa, fazer uma avaliação do processo de interiorização e expansão da universidade e a expansão do próprio AC Simões, que também, né, está dentro do processo de expansão. E a gente fazer um planejamento. A palavra, né, importante é planejar. Né? E isso a gente vai planejar a partir das necessidades da realidade. Então, ouvindo, né, tanto as próprias direções dos campos, né, dos campi fora de sede, mas principalmente
o corpo de professores, de técnicos e os estudantes, né? Os estudantes precisam também ser consultados, ser escutados. Nesse sentido, a gente já iniciou essa escuta com os estudantes. No terceiro dia de nossa gestão, a gente está mais ou menos 15 dias, né, de gestão, assumimos no dia 25, apesar da posse ser no dia 22, foi uma sexta, entramos na universidade nos 55 anos da jovem senhora UFAL, no dia 25 de janeiro. E a gente já fez a primeira reunião no terceiro dia de gestão para ouvir os estudantes, reafirmar os compromissos que a gente colocar em funcionamento, por exemplo, os 2 restaurantes universitários recém-inaugurados, que precisa de equipamento e de funcionários, redimensionar o próprio restaurante do AC Simões, que as filas duram em torno de 40 a 60 minutos, né, para o acesso ao alimento, isso desgasta os alunos, enfim. Perda de tempo para até suas pesquisas, seus estudos. E a gente tem um compromisso, são coisas muito simples. São coisas muito simples e consideradas bem pequenas. Bem pequenas. A senhora vai desativar a reitoria aqui embaixo? Na Praça Sinibu? Não. Lá funciona o espaço cultural. A gente vai ser mantido? Vai ser mantido. A antiga faculdade de medicina ali no CCBI também vai ser desativada? Não, hoje... Barra do Prado? Hoje tem... na realidade, a gente precisa de uma revitalização do espaço, em parte. Parte dele já foi ao Museu de História Natural, recém-inaugurado, mudou de lugar. Né? Mas a parte externa a gente ainda precisa ser revitalizada. Não há possibilidade, por exemplo, do prédio ser doado ao Estado, nenhuma possibilidade? A gente há uma discussão sobre isso? Não, a gente ainda não discutiu. É um ponto, inclusive a gente está fazendo o levantamento. O IML funcionava, inclusive, ali funciona também. Ainda funciona? Funciona, sim. Já foi, inclusive, o ano passado... contrato com o IML de cessão, né, de parte daquele prédio para o IML, foi renovado. Então, a gente está fazendo, um dos objetivos, né, nosso, né, o levantamento patrimonial da universidade, principalmente dos prédios, todos os prédios que não, fora de sede. Vocês não têm esse controle ainda? A gente já solicitou o levantamento, é uma nova gestão, e a gente vai fazer uma avaliação de como esses espaços vão ser ocupados. Vocês podem vender esses espaços, ceder esses espaços, leiloar? Como é que é a orientação que funciona em relação a isso? Olha, a gente tem que seguir a legislação pública, né? Tudo isso é possível, né, desde que passe por um processo de avaliação, de um grande debate dentro da universidade, né? A gente não fará qualquer coisa... E a gente pensa que o patrimônio da universidade tem que ser mantido com a universidade. Mas, assim, né? Claro, vocês têm um patrimônio grande, mas vocês têm um orçamento, por exemplo, para gerenciar o tamanho desse patrimônio? Objetivamente? Objetivamente, como está hoje, a gente consegue gerenciar... o patrimônio que tem. Com o que tem, né? Essa ampliação, por exemplo... vamos ter que estudar, por exemplo, a manutenção do Museu de História Natural, o novo convênio, né, do museu e um processo do Museu do Rio, lá em Penedo. Então, isso, de fato, a gente não tem nem pessoal, nem tem ainda recursos para isso. Mas isso é um processo ainda que também vai fazer a parte da avaliação do planejamento dos 120 dias, né? Estudar esses espaços e o que fazer nesses espaços, como manter. A nossa meta é manter com qualidade e nem que a gente precise de parcerias, e aí com todos os órgãos públicos, né? E as esferas de governo. Tanto prefeitura, enfim, com certeza. A senhora assumidamente é contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. No Brasil, 37 hospitais universitários, incluindo de Alagoas, seguem este modelo. Racionalmente, há condições de romper com a EBSER no país? Olha, racionalmente existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E quem demandou essa ação direta de inconstitucionalidade foi o Roberto Gugel, o ex-procurador-geral da República,
E atualmente o Rodrigo Janot, já inclusive num debate aqui que fizemos o ano passado, o representante legal dele esteve aqui presente, Dr. Peterson, e ele também abraça essa ação direta de inconstitucionalidade. Favorável ou não? Ele é favorável ele considera inconstitucional esse tipo de conceito. Esse tipo de modelo de gestão, né? Ou seja, a cessão de um espaço público para uma empresa de direito privado, que é o caso da EBSER, empresa pública, mas com personalidade jurídica de direito privado. Ela é eivada de inconstitucionalidade, então, mas é um debate, ainda está... visitamos o ano passado o Dias Toffoli, que é o ministro relator, né, dessa ação. Ele prometeu, logo após as eleições, fazer uma audiência pública no Supremo, né? Certamente a Frente Nacional contra a Privatização cobrará esse ano essa audiência pública. Existe uma mobilização e uma avaliação e alguns documentos elaborados já que apontam a problemas, né, desses 37, em vários desses 37 hospitais do país já administrados por essa empresa, como, por exemplo, o primeiro, que é o do Piauí, com inúmeras greves, recursos não aplicados, espaços subdimensionados e a população precisando dos serviços e salas de cirurgias, leitos não funcionando, enfim, compras indevidas, como no caso do Maranhão, do Hospital do Maranhão, kits comprados, porque ela concentra as compras, né, na empresa matriz, que é em Brasília, mas chegam, pelo menos foi o caso do Maranhão, material que não precisavam, enfim. Então, tem inúmeros problemas, até o não cumprimento dos gatilhos prometidos aos próprios empregados públicos, os concursados pela empresa. Enfim, são inúmeros problemas hoje que a empresa já aponta. Então, o nosso posicionamento é em defesa do que é público, ser administrado diretamente pelo que é público. Os hospitais universitários são hospitais de ensino, né, e de pesquisa. Que são públicos, e a senhora vai continuar a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Nós voltamos já. Coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Estamos entrevistando essa semana a reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia. Professora, no bloco anterior a gente falava exatamente sobre a questão da expansão da privatização da universidade através da EBSER, e a senhora apontava que existiam problemas em alguns estados do Brasil e, ao mesmo tempo, aqui em Alagoas há uma fortíssima discussão de privatização, só que através de um modelo de OS adotado pelo governo do estado, através do governador Renan Filho, e agora o prefeito de Maceió assume publicamente o discurso em relação a uma unidade de pronto atendimento lá no bairro do Trapiche da Barra, que será gerenciada, compartilhada com o governo do estado. O modelo, pelo discurso que se aponta, e principalmente o governador Renan Filho tem muito isso, disse, olha, eu não tenho pessoal para contratar, eu não tenho condições de bancar pessoal para contratar, para trabalhar nas UPAs ou nos hospitais que a gente quer fazer. Existe uma necessidade da saúde pública. O HU, por exemplo, a gente conversava aqui em off, tem quase 100 leitos que estão fechados. Privatizar não seria a solução para poder se ajudar na reabertura desses lugares, mas, ao mesmo tempo, existe também a questão da transparência dos recursos. Na hora de pesar na balança, as pessoas querem saber de serem atendidas por um lugar ou saber se o dinheiro vai ser investido ou não para aquele lugar. O que você aponta, primeiro, as pessoas não querem saber se é público ou privado, se é entidade pública ou privada. Elas querem ter o atendimento. Isso nós concordamos, né? Mas o grande problema é exatamente o atendimento, né? Eu tenho acesso a algumas pesquisas, que inclusive o meu grupo de pesquisa, eu oriento o mestrado, saiu um mestrado recente, uma orientanda minha, que mostra exatamente que onde as OS funcionam, e são dados pesquisados de avaliações dos TCUs e TCEs, né, por exemplo, do estado de São Paulo, TCE de São Paulo, relatórios que demonstram que o atendimento, eles fizeram inclusive uma comparação de atendimento na rede pública própria e atendimento do processo de terceirização, ou seja, entidades privadas gerindo o que é público, lá em termos de hospitais.
em São Paulo, a questão da qualidade do serviço é que está em jogo, não foi melhor, né? O que acontece é que eles colocam geralmente guardas na porta e evitam a entrada de usuários, né? E aí, aparentemente, essa demanda reprimida dá uma aparência de que o atendimento está sendo bom, né? Esse é um problema apontado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente tem também pesquisado alguns documentos do Ministério Público Federal, por exemplo, de várias OS, né, no Brasil. E em algumas, como uma delas lá no Rio Grande do Norte, o desvio de recurso público, que elas dispensam licitação. Todas elas? Todas elas, né? Por lei, até na 866, é dispensado, se for gerido por OS, a dispensa de licitação. Então, essa dispensa de licitação, ela promove o desvio do erário, né? Então, também o Ministério Público Federal, por exemplo, em várias OS, tem apontado como organizações criminosas, né? Em vários estados do Brasil, no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem, nessas pesquisas, tem demonstrado que, de fato, primeiro, o problema, né, de contratação de pessoal, né, a gente tem um problema pelo limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma realidade. Penso que tem que evitar lutas nacionalmente para que esse limite seja extrapolado na área da saúde e da educação. Mas deixa eu interromper a senhora, vamos lá. Nós temos o fator tempo, e o tempo não é favorável. Se você começar uma discussão, por exemplo, com o governo federal em relação à lei de responsabilidade fiscal, ou até mesmo a revisão da lei, você não vai conseguir resolver, por exemplo, o problema da maternidade de Santa Mônica nesse final de semana, que teve superlotação, a própria maternidade do Hospital Universitário, que registrou casos de superlotação e agora a morte de 3 bebês. A forma como a discussão é colocada por alguns grupos mostra que o caminho é muito longo e, atrativamente, o que os governos oferecem, eles dizem assim, olha, a gente tem uma solução mágica, que é a privatização, em que a gente vai resolver um problema ou vai adiar o problema, mas pelo menos a pessoa vai ter o atendimento da saúde, que hoje é a maior demanda do brasileiro, as pesquisas apontam isso, é a maior demanda do brasileiro. Esse tipo de situação não deveria ser pesada, ser discutida, ser colocada na balança? Deve ser colocada sim, mas o problema é que essa medida imediata já está sendo repensada. Por exemplo, a grande crise no Rio de Janeiro nos últimos meses, agora que a gente... Da saúde pública. Da saúde pública. Eles já transformaram tudo em OS. Até o programa Saúde da Família já é gerido por OS. Veja, e a atenção básica, né? Fora os hospitais. Então, as UPAs, todas geridas por OS, já nasceram como OS lá no caso do Rio de Janeiro. O grande problema é que as OS não têm respondido à própria demanda da população. Então, você tenta resolver um problema com a solução mágica, mas que você não vai à raiz do problema, que o problema é qualidade no serviço público e aí precisa de pessoal, né? Esse contrato por OS são contratos temporários, né? E não é concurso público. E aí você não tem, são seletistas, mas por temporário, né? O período, eles não são por tempo indeterminado, por tempo determinado. E isso cria uma estabilidade, o não vínculo do usuário com o próprio servidor, enfim, muda. Além disso, a gente não está falando de um serviço que se paga, né? Não é serviço de luz, não é serviço de água, não, você está falando de direitos fundamentais, no caso, a saúde e a educação. Então, direitos fundamentais, isso é um grande argumento, né, dos juristas, né, Dalmo Dallari, enfim, vários juristas apontam, os direitos fundamentais são uma obrigação do Estado, isso é constitucional. Então, mas não está sendo adotado. Pois é, então... O governador Renan Filho criou um decreto em que todos os serviços públicos de Alagoas podem ser geridos por OS, se o governo quiser. Isso é lei. Exatamente. A ação direta de inconstitucionalidade das OS, né, no Supremo, ela foi
na realidade, passou, né? A gente diz que é uma inconstitucionalidade e a gente está assistindo no país, né? Não é só em Alagoas, mas no país, uma desconstitucionalização, né? E nesse processo, o que está por trás disso é você acabar de forma indireta com o serviço público, diretamente público. Aí você acaba com o serviço público, porque você passa para entidades privadas ou entidades de personalidade jurídica de direito privado, como a própria EBSER, as OS, as fundações estatais de direito privado, enfim. E, ao mesmo tempo, você precariza o trabalhador, os vínculos trabalhistas, né? Você não contrata mais pelo RJU. E por mais que se diga, né, que o TCU caiu em cima, inclusive dos hospitais universitários, desde 2006, num acordo onde existiam 26 mil terceirizados no Brasil inteiro nos hospitais universitários, aqui a gente tinha 289 e acabou essa terceirização pela Fundeps agora no dia 30 de dezembro, a saída apontada, né, por esses vínculos precários, né, a saída não é a saída que você, a curto e a médio prazo, né, as OS, ela agrava o problema. Então, a gente tem que entender as raízes do problema e a gente também atacar as raízes, né, porque essas soluções mágicas imediatas, infelizmente, né, os estudos já têm apontado que elas não têm respondido, né? Elas começaram na saúde, isso desde 1998, em São Paulo, é o grande berço, né, das OS, elas se espalharam no Brasil, a gente tem em torno de 236 OS no Brasil hoje funcionando só na área da saúde, né? E a gente tem apontado que o carro da saúde hoje nos estados, né, principalmente os estados que têm adotado esse modelo há mais tempo, tem apontado as OS, como no caso do Rio de Janeiro, como o grande causador dos problemas. Então, uma solução mágica que pode ser dada, né, hoje, a curto prazo, ela agrava mais na frente os problemas. Então, acho que a gente tem que repensar nesse sentido, porque educação e saúde, né, são direitos fundamentais e os direitos fundamentais têm que ser defendidos na sua plenitude. Né? Essa morte de bebês que houve no HU, a senhora acredita a essa privatização, a EBSER? Penso que é um problema que já existe antes da EBSER, né? A EBSER não resolveu a crise do HU? A questão é essa. A EBSER... Disseram que resolveria e não resolveria? É um problema que já existe há muito tempo. Quantos leitos a senhora tem no HU que não funcionam? São muitos leitos que ainda precisam funcionar, eram cerca de 86, hoje eu não tenho exatamente o número, mas digo que, por exemplo, a UTI neonatal, né, onde o caso dos bebês agora, recente dessa semana, a gente tem 10 leitos funcionando, mas o hospital há muito tempo já recebe a demanda, extrapola a sua demanda, recebe em torno de 15 a 16 crianças, então elas são acomodadas precariamente, o número de médico para cada leito é 1 para 10, aí a gente também não tem. Então, o que a gente tem que fazer, e a pergunta imediata, né, qual é a saída? É ampliar os leitos, né? Ampliar os leitos e redimensionar a referência e a contrarreferência na rede do Sistema Único de Saúde. Então, o Hospital Universitário, junto com a Maternidade Santa Mônica e com os hospitais privados conveniados, as maternidades privadas conveniadas, tem que reestruturar essa rede para que não superlote só o espaço público, né, e a gente faça a referência, o que a gente chama de referência e contra-referência, e o fluxo do SUS funcione, e é inaceitável que qualquer pessoa morra por falta de assistência e muito menos crianças, né? Então, pode naturalizar, e eu sou da área da saúde, pesquisadora da área da saúde, e penso que a naturalização de mortes por falta de assistência não pode existir, né? A gente tem que enfrentar com muita coragem, né, esse problema, e com a empresa ou sem a empresa, esse problema do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter que enfrentar, que é a questão das crianças, né, e das mães. Eu penso que é um gargalo que existe historicamente e que a gente precisa também enfrentar com determinação.
Na campanha, a senhora defendeu 10% do PIB brasileiro para a saúde. Hoje são 9,7%, segundo a CEPAL. E a auditoria da dívida pública brasileira, que a presidente Dilma recusa. A senhora também defendeu uma CPI para os planos de saúde, que o Congresso não vai instalar por causa do lobby dos planos lá em Brasília. A senhora não está na contramão da história? Defender serviços públicos, integralmente públicos e recursos públicos para o serviço público, exclusivamente para o serviço público, talvez esteja, sim, na contramão da história. Mas se a gente quer qualidade no serviço público, esse é o caminho, né? E, por exemplo, a gente defender a auditoria da dívida, né, mesmo que no momento ela seja recusada, ela vai ser uma pauta constante, ela pode voltar à pauta do Congresso. Por exemplo, hoje a gente tem um orçamento da União em que 45% do orçamento é destinado a quase 50%, 45% a 47%, ele varia nesse sentido, então é destinado para o pagamento da dívida pública. Quase 3 trilhões ano passado. Exatamente. E isso quer dizer, por exemplo, a gente tem experiências bem-sucedidas. No Equador, 70% dessa dívida foi suprida. E isso quer dizer, se a gente tivesse também 70% dessa dívida perdoada, certamente a gente teria 70% a mais para as políticas públicas, para as políticas sociais. Então, é uma bandeira importante, eu acho que é uma proposta que a gente tem que voltar. Existe um núcleo da auditoria cidadã da dívida no Brasil, a gente tem um núcleo aqui em Alagoas. Então, esse debate está no cotidiano dos movimentos, das instituições, e é um debate ainda a ser defendido, claramente defendido. E defender o serviço público, eu penso que é o que está a universidade pública, a educação e a saúde pública, especialmente, se está na contramão, penso que tem muita gente na contramão, desde os usuários de serviço público, e aqui em Alagoas a gente tem 94% da população, por exemplo, que é usuária exclusiva do SUS, depende exclusivamente do serviço público. Então, defender a qualidade, e mais recursos para o serviço público, se está na contramão, vamos estar, sim. O Brasil tem o 6º maior gasto público em educação em relação ao PIB da América Latina, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Chama a atenção que perdemos para países bem menores como Cuba e Venezuela. O modelo deles é melhor ou o nosso não inclui a vontade política em resolver, por exemplo, o analfabetismo? O nosso modelo, o modelo cubano, por exemplo, em termos da saúde e da educação pública, é um modelo de sucesso e modelo já copiado por vários países, inclusive da Europa. E, por exemplo, o Saúde da Família, que é um programa importante no Brasil, tem inspiração no modelo cubano. Penso que são modelos de sucesso, porque você atinge... Porque a lógica, mais importante é a prevenção na saúde. Então, se você atua, cerca de 90%, estudiosos apontam, se você resolvesse, tivesse um bom serviço de prevenção, você não gastaria, até em termos de uso de recursos, você não teria as demais doenças. Então, é um modelo de sucesso, sim, que a gente precisa investir mais. A questão do analfabetismo, e aí a gente tem que... Existe um programa que foi lançado, até que esteve aqui o ministro, mês passado, o governador estava, que é a alfabetização na idade certa. É um programa nacional, a gente até vai fazer uma reunião para discutir com a universidade e o governo do estado esse programa. Penso que é importante, são programas no sentido de diminuir o analfabetismo e que a gente tem que fortalecer como gestão da universidade e como governo do estado. Então, nesse sentido, são questões básicas de antever problemas. Eu acho que a gente tem que ter no planejamento de qualquer gestão
né, fazer o trabalho que a gente chama na saúde preventivo, e eu diria de planejamento, para que os problemas não estourem mais na frente, né? Então, a gente saber a raiz das causas, enfrentar as causas e planejar-se. Então, com certeza, é isso que faremos na universidade, sempre com a transparência, foi uma palavra que você falou, né? A transparência no uso dos recursos, então, e também no planejamento, o que a gente tem chamado de orçamento e planejamento participativo, é o que a gente vai fazer na universidade, né? Então, desde do orçamento, todo mundo saber quanto vem, para onde vai, e ter também, e no planejamento, decidir, junto com a gestão, a alocação desses recursos para não ter privilégios, né? A questão da transparência, você promove a equidade, né? A isonomia, a publicidade, e nesse sentido a gente tem propostas concretas de fortalecer o portal da transparência, inclusive da universidade. Todo mundo tem que saber quanto chega, para onde vai, como é decidido, né? Com certeza a gente terá o apoio da sociedade nesse processo, inclusive de recursos parcos para a educação. Depois dessa mensagem, nós encerramos o nosso programa aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nós conversamos com a reitora da UFAL, Valéria Correia, que assume o desafio aí pelos próximos 4 anos de levar a universidade pública sendo pública. Nós agradecemos a você, telespectador. Em instantes, esse programa vai estar disponível no YouTube. Você também pode acompanhar as reprises durante a programação da TV Mar. Os horários estão lá no site da nossa televisão, que você pode acessar pelo portal gazetaweb.com. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.